A busca por vida fora da Terra sempre foi algo que nos levantou a cabeça e nos questionamos. Será mesmo que estamos sozinhos no universo? Que muita gente levantou essa dúvida, né, com as notícias aí na última semana aí do rapaz que viu um disco voador de fato ali nas suas redondezas da sua casa, que é um local bastante isolado. Isso teve muita repercussão nas redes sociais, né? Ele ganhou bilhões de seguidores, muita gente falando sobre o vídeo, debatendo, falando que é mentira, falando que é verdade. Não vamos falar em si sobre esse vídeo, mas vamos falar sobre alguns casos que aconteceram no Brasil, dos mais famosos, dos mais conhecidos, para vocês verem que isso não é o único fato, obviamente, que aconteceu no Brasil. Para quem não conhece muito sobre o assunto, vamos falar sobre alguns casos bizarros que já ocorreram aqui no nosso Brasil. Obviamente, nosso Brasil é gigantesco, né? Então, há muitos relatos, há muitas coisas. Eu acho que se eu fosse fazer uma lista aí dos mais famosos, seria uma lista de 30 até 40 casos, mas eu trouxe alguns específicos aqui para quem não tem tanto conhecimento sobre o assunto e quer entrar nesse mundo, né? Entender sobre como acontece isso, sobre vida, no geral sobre isso, vidas fora da Terra, sobre abduções, imagem de naves, pessoas que viram, até seres, né? Em alguns dessa lista aqui vai ter algum casos que gente que viu seres de fato dentro dessas naves. Não foi o caso que aconteceu agora do Mike, né? Mas vamos falar sobre esse vídeo aí, sobre alguns casos que aconteceram. Começando com um dos mais famosos, né, que é o caso de Varginha. Obviamente aí, quando você fala sobre isso, é um dos casos mais falados aqui no Brasil, que muita gente até trata como se fosse algo como se fosse pejorativo, né, que não é verdade. Que são das meninas que viram o ET no terreno baldio, mas muita gente se engana, que pensa que é só isso que aconteceu nesse caso. Na verdade, nesse caso há relatos aí de vários ET, vários seres, podemos dizer assim, né, que não há confirmação se são seres fora da Terra, obviamente. Há relatos aí de seres vistos em vários locais, ao que as meninas viram, né, no caso, mas também há relatos de seres numa mata. Seres, também tem um relato do policial que infelizmente veio a óbito. Teoricamente estaria tendo uma patrulha na cidade, né? Ele teria atropelado o ser e teria pegado o ser com a mão, e esse ser teria acabado arranhado ele, né? Que é o caso aí do policial Marco Elixerez, que de fato veio a óbito, falecer. Causas aí que não foram divulgadas claramente, né? Ele teria sido de fato, segundo relatos e a história que é contada, ele teria atropelado o ser e teria sido arranhado. E como eu falei anteriormente, vários seres em várias cidades, inclusive esse ser que foi atropelado foi levado a um hospital em Varginha, que inclusive um médico cirurgião super renomado, não teria por que ele falar isso. Ele veio a público de fato, até no Danilo Gentili, no T-Noite, falou que de fato viu a criatura. Ele foi chamado para pensando que ia fazer uma cirurgia em alguma pessoa normal, e acabou lá se deparando com o ET. Então há vários relatos e várias testemunhas, um dos casos com mais testemunhas no Brasil, se não for mais. O de Varginha é bem maior do que muita gente pode imaginar. A Operação Prato, que foi um caso que aconteceu em 1977, é um dos casos aí mais, podemos dizer, diferentes e espetaculares que ocorreram no Brasil. É bem mais antigo que o caso de Varginha, a Operação Prato. De fato, aí foi um dos casos mais incríveis, muitos documentos, inclusive esse também tem testemunhas. Inclusive tem uma entrevista aí do Irangê Holanda, que era o comandante da operação naquela época. Ele foi designado a ir para o Pará com alguns dos seus homens, obviamente. E o que estava acontecendo lá? Eles tinham muitos relatos aí de luzes atacando pessoas, pessoas que viam naves espaciais. Algo que virou realmente uma calamidade naquela região ali, né? Que é ali na divisa do Pará com o Maranhão. Foi realmente algo muito bizarro, que muita gente não sabe explicar até hoje o que aconteceu ali. Muita gente atacada, diziam que era como uma espécie de vampiros, né? Luzes que chupavam sangue das pessoas, naves, luzes no céu, pessoas sendo atacadas, como eu falei, avistamento de OVNIs. E eles foram lá, né, para investigar. Eles foram mandados, ele tinha que falar, descrever tudo ali para o seu comandante, o que ele via, o que ocorria lá. Ficaram semanas lá no Pará. E que de fato, nessa entrevista que ele tem mais de uma hora aí no YouTube, no próprio YouTube, sobre isso, ele fala de tudo que aconteceu. E foi realmente algo assim, uma entrevista realmente assim, algo assustadora, tudo que ele fala. Inclusive ele fala que em certo momento ele fala que viu uma nave saindo do oceano. Então assim, é nesse momento que ele fala que vai comunicar ao seu superior, e o superior cancela a missão para a operação da missão
da Operação Prato que eles estavam fazendo. Então, assim, é realmente algo muito suspeito. É como se, pronto, aqui vocês não podem mais interferir. E segundo relatos aí, né, americanos apareceram para dar continuidade a essa missão. É realmente algo muito misterioso que ocorreu. É bem mais, obviamente, mais complexo que isso. Estou sempre resumindo aqui, todos esses casos eu estou resumindo ao máximo, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas de fato a Operação Prato é tão bizarro quanto o caso de Varginha. Esse é um dos casos pouco falados, mas também é um dos casos mais espetaculares já feitos. Inclusive existe reportagens, jornais e até imagens sobre o que ocorreu de fato, que é a Noite Oficial dos OVNIs em 1986. Foi um caso aí que ficou marcado aí com vários OVNIs aparecendo em vários locais do Brasil, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, várias luzes no céu. Inclusive foram mandadas caças brasileiros ali para averiguar o que estava acontecendo, o que eram de fato aquilo, mas obviamente não tiveram sucesso em descobrir o que eram. É um dos fatos mais assustadores, né? Se tratando desse assunto assim, que muita gente não conseguiu explicar o que de fato aconteceu. Vários OVNIs ao redor do Brasil em diversos locais diferentes, né? Obviamente estados ali próximos, mas que ocorreu aí e muita gente não sabe o que de fato aconteceu naquele dia, que ficou marcado como Noite Oficial dos OVNIs pela quantidade de OVNIs que apareceu naquela época. Esse é mais um caso pouco conhecido, é o caso de Feira de Santana, na Bahia, um caso que podemos dizer que é parecido com o caso de Varginha, onde foi capturadas criaturas, isso mesmo, segundo relatos, criaturas, uma nave que caiu numa fazenda ali próximo ali de Feira de Santana, né? O morador teria resgatado uma nave mais ou menos do tamanho de um carro, caiu no rio que tinha lá, que essa nave tinha seres, um dos seres era peludo como se fosse um macaco gigante, né, um macaco com corpo de humano, podemos dizer assim, segundo relatos, e outro seria um ser com meio que um rosto de bebê, como se fosse um Grey mesmo, aquele alien cinzazinho, pequenininho, com mais ou menos 1 metro. Ele teria resgatado esses seres e levado para fazenda dele, né, para meio que eu não sei o que ele queria com isso. E aí as autoridades foram acionadas, vários comboios aí do exército foram direcionados àquela fazenda. De alguma maneira eles souberam do que teria ocorrido. E isso há testemunhas, tanto de pessoas por fora que teriam visto vários carros do exército indo naquela direção, ou próprias pessoas que teriam, tudo é teoria, né? Ele teria recebido uma carta de uma pessoa que trabalhou nessa missão no exército, na recuperação desses seres, teriam ido e teria confirmado. Então algo parecido com o que acontece em Varginha, né? São alguns testemunhos de diversos pontos de vista, de pessoas que apenas viram os caminhões do exército, de pessoas que estavam dentro do exército e foram realizar a captura desses seres que caíram, né? E que de fato foram mesmo capturar esses seres, chegaram lá, os relatos dizem isso, capturaram tanto o ser peludo quanto o ser pequeno. E segundo falam, ele teria outra nave que teria caído ali próximo, que também teria sido resgatada, e logo depois teria sido passada por um helicóptero que seria nos Estados Unidos para recuperar esses seres. Mais uma vez uma similaridade com o caso de Varginha, o caso Feira de Santana. Como eu falei, está bem resumido aqui, é bem mais rico em detalhes do que eu estou falando, mas de fato prova que é mais um caso inacreditável que ocorreu aqui no Brasil. Esse é o caso Antônio Vilas Boas, em 1957. Dizem que é um dos primeiros casos reais aí de abdução aqui no Brasil, né? Faz bastante tempo, de fato, aí quase 70 anos que esse caso ocorreu, acho que mais de 70 anos, em 1957, né? Que seria aí um fazendeiro, Antônio Vilas Boas, que tem relatos dele falando que ele foi abduzido por uma nave, isso mesmo, ele viu uma nave, foi abduzido para essa nave e foi forçado a ter relações sexuais com um ser de outro planeta, um ser feminino no caso, né? E ele explica detalhes assim que faz você pensar em várias coisas. Uma das partes mais chocantes desse relato que ele fala do Antônio Vilas Boas é que tem uma hora que ele fala que depois do ato feito com ser de outro planeta, ele teria apontado para sua barriga e para cima, meio que simulando o céu, né? Que ele teria um filho em outro planeta, que obviamente é uma história bem fantasiosa, podemos dizer assim, dessas, talvez seja que a mais fantasiosa, mas de fato é impressionante, é um relato impressionante. Muitos ufólogos pesquisaram isso na época e que de fato aí faz a gente ter uma pulga atrás da orelha se estamos sozinhos ou não no universo. Esses são apenas alguns que ocorreram aí, como eu falei no começo do vídeo. No Brasil tem vários relatos. Se vocês quiserem, posso trazer uma parte 2 sobre relatos
sobre contatos, enfim, naves, algo mais parecido com o que ocorreu essa semana. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo, tamo junto, valeu!